A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos nós, os que cremos, estejamos desfrutando da alegria, do amor, de tudo que Jesus veio ser para nós, das riquezas insondáveis, de fé, vida, amor e misericórdia. Que Ele, na sua graça, nos dê sempre sermos participantes e provarmos das coisas e dos dons celestiais, da vida e do poder de Deus. Vamos meditar agora no Evangelho de João, capítulo 14. Nós que chegamos na casa do Pai e dou o testemunho a respeito de chegar na casa do Pai, de estar no Espírito e de viver neste lugar maravilhoso que Jesus preparou para nós. Não podemos ficar andando a vida inteira no caminho. Não chegamos à casa do Pai depois que o corpo morre. Nós fomos chamados para chegar na casa do Pai agora. Jesus é o caminho para chegarmos à casa do Pai. Portanto, esta é a maravilhosa promessa que Jesus preparou para nós. E cumpriu e fez todas as coisas para nós entrarmos na casa do Pai e vivermos no Espírito do Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse assim no versículo 1 a seguir: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tudo começa pela fé. Crê em Deus, que é o Pai, crê em Jesus, que é o caminho. Versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Vamos prestar atenção. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então nós temos a explicação do que é a casa do Pai. O que é a casa do Pai? É o Espírito de Deus. Nós vimos que Deus é Espírito. E por que sabemos que Jesus estava na casa do Pai? Ele mesmo disse, o Pai está em mim. E crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Onde é que Jesus estava? Ele estava no Pai. O que é estar no Pai? É estar no Espírito. O grande problema é que nós, por causa do pecado e da carne, somos religiosos e aprendemos de maneira errada o Evangelho e o ensinamento dos apóstolos. Jesus foi, quando ele ascendeu e ele foi glorificado, ele veio como
o Espírito, no Espírito Santo, para tornar realidade para cada um de nós a casa do Pai. Por isso é que no versículo 3 ele disse assim: e quando eu for, quando ele ressuscitou, ele morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu. Então ele foi. E vos preparar lugar por causa da sua morte. Como que ele preparou lugar para nós? Com morte e ressurreição. Para que onde eu estou, estejais vós também. Veja bem, o que ele fez para preparar um lugar no Espírito para nós? Ele morreu e ressuscitou. Esse é o caminho. Por isto, ele diz no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, ele está dizendo que se eu quero entrar no Espírito de Deus, conhecer a Deus, sentir amor, bondade, longanimidade, mansidão, humildade, alegria, paz, domínio próprio, todas estas coisas são do Espírito, é fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Isto é a casa do Pai. É onde nós que morremos e ressuscitamos com Cristo estamos agora. Não podemos andar no caminho o tempo inteiro sem chegar. Nós que cremos precisamos de chegar na casa do Pai. Foi Jesus que disse, eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, nós que cremos, devemos andar no caminho, que é Jesus, isto é, o que é andar no caminho? É colocar a palavra dele em prática. Qual a palavra que ele disse? Toma sua cruz, negue a si mesmo. Renuncie a si mesmo. O que impede nós de percebermos o Espírito de Deus e entrar no Espírito de Deus e vivermos a vida de Deus é o ego, é o eu. Por isso, tudo que nós somos na carne, o nosso ego, nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos, tudo tem que ir ao Gólgota com Cristo, morrer com Cristo, porque este é o caminho. Quando eu ando neste caminho e renuncio a mim mesmo, aos meus direitos de falar, aos meus direitos de cidadão, eu renuncio a tudo por causa de Cristo. Então eu me anulo, mas a vida de Cristo toma lugar. É aí que vem os bons sentimentos, o sentimento de Cristo. É aí que vem o amor de Deus. É a vida em ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando eu chego na ressurreição e a vida, então eu cheguei no que Jesus preparou, porque ele disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Veja bem que temos um artigo definido antes de cada palavra. Ele disse assim, eu sou o caminho. Só tem ele para chegar no Espírito, para chegar na casa do Pai. Eu sou a verdade. Só tem ele como a verdade para mim conhecer e andar. Ele é a vida. É a vida eterna. É a vida do Pai. Então, não é a vida humana. É uma vida divina. Amados, é por isso que o capítulo 14 do Evangelho de João começa assim. Não se perturbe os vossos pensamentos, o vosso coração, a vossa emoção. Crede. É uma ordem. Creiam. A fé é o princípio para andarmos no caminho. Quando andamos e tomamos Jesus como caminho, não é uma atitude religiosa. Não é uma atitude religiosa de reunir, de cantar, de louvar, de orar. Não é. É uma atitude interior
de renúncia a si mesmo. Todas as outras coisas, de reunir, de louvar o Senhor, de amar o Senhor, de amar os irmãos, devem estar depois da cruz, isto é, no Espírito. Porque senão, vamos fazer as coisas segundo a carne. E o que diz Romanos? Na carne, ninguém pode agradar a Deus. Deus não aceita. Se você estiver fazendo as coisas para Deus segundo a carne, você não vai chegar na casa do Pai. Você não vai saber o que é o Espírito de Deus, o que é o amor de Deus, o que é a alegria do Espírito Santo. Veja bem, leia a Escritura, confere o que Jesus disse, peça ao Espírito Santo para te iluminar, para te ensinar, para te guiar a toda a verdade. Portanto, nós que cremos, nós temos grande alegria, pois nós chegamos num ambiente. O que é a casa do Pai? É um ambiente diferente para a nossa alma. É um ambiente que tem amor, perdão, que sabe esperar, que sabe ouvir, que não é segundo a carne. Segundo a mentalidade humana, todas as coisas estão caídas, estão desmoronando. Vejam as pessoas religiosas, elas não têm firmeza, emocionalmente são doentes, são frágeis. Por isso, guarde isto. Pegue a sua Bíblia, leia, veja o que Jesus disse. É para agora. Ande no caminho e você conhecerá a verdade. Ande no caminho, conhecendo a verdade, você tem a vida. Que vida? A mente de Cristo. Então, nossa mente vai ser transformada, renovada. Isso é graça, isto é verdade. Portanto, veja o que Jesus disse. Há lugar preparado para nós. Há 2000 anos, mais de 2000 anos, o lugar já está preparado. Basta nós irmos. O que precisa? Fé. É crer. Por isso que Jesus disse, a obra de Deus é crer. Os homens, por causa do poder da carne e do engano do coração e do adversário, do inimigo, estão fazendo obras humanas, prédios, lugares físicos. Este lugar é espiritual. Jesus é que disse, eu vou preparar lugar. O homem religioso, ele está prestando atenção no lugar físico. Isso é um desvio, isso é um outro caminho. Assim você não vai entrar no espírito. Pelo contrário, vai entrar espírito de engano. Pessoas que falam língua estranha sem saber o que estão falando, sem interpretação. Possamos ouvir Jesus. Jesus disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Que maravilhoso projeto de Deus. Que amor de Deus. É assim que entramos na casa do Pai. Andando no caminho. Andar no caminho é renunciar a si mesmo. Quando renunciamos a nós mesmos, negamos a nós mesmos, nós morremos com Cristo. Todas as coisas que eram nossas paixões terminam. Todas as paixões humanas terminam. E nós começamos a viver uma vida de filho de Deus em ressurreição e em vida. Portanto, amados, Jesus estava no Pai. Ele é filho de Deus. Mas ele agora é o primogênito. Ele é o primeiro. E todos nós que cremos, somos irmãos de Cristo. E nele também somos filhos de Deus. Todos nós devemos ser como ele. Devemos estar na casa do Pai e não na carne. É assim que entramos na casa do Pai, andando em Jesus como o caminho. Ele disse isto no capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Não deixe a palavra do homem permanecer em você.
Mas se você permanecer na palavra de Jesus, aprenda a diferenciar o que o homem fala do que Jesus fala. Aprenda a diferenciar o que os apóstolos dizem e o que os homens religiosos ensinam, para que você também possa entrar na casa do Pai e que esteja aonde Jesus está. E é onde que nós estamos agora. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo e a alegria do Espírito Santo na casa do Pai é o que existe. Esta é a nossa comunhão. E esta é a vontade de Deus, que todos nós estejamos em sua casa. Jesus é o caminho, ande por ele, mas chegue, entre e desfrute das riquezas que há na casa do Pai. Que alegria, que bênção, ó, que doce paz. Amém.